Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem? A ideia hoje é contribuir com vocês, dar uma ajuda, né, na questão do material de complementação escolar da SME, que vai do dia 6 de abril ao dia 17 de abril. Então, eu vou pedir para vocês abrirem na página 14, né? Entra lá no aplicativo da SME, baixa na parte do 7º ano, o MCE, Material de Complementação Escolar, e vamos dar uma olhada aqui a partir da página 14, que é a parte de Geografia. Então, traz para a gente o mapa político do Brasil. Na área Fique Ligado, comenta um pouco sobre a regionalização brasileira, né? Primeiro, bem resumidamente, o que é regionalizar? Regionalizar é dividir o território em partes ou regiões, a partir de critérios comuns que podem ser características de ordem natural e características de ordem social, certo? Para isso é preciso critérios, e esses critérios eles vão ser colocados, né, por quem deseja fazer essa regionalização. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui no mapa do Brasil, e a dica é justamente a legenda, para vocês observarem cada cor correspondente à sua região. Ok? Então nós temos 5 regiões brasileiras, que são as regiões oficiais do IBGE, ou seja, o IBGE levou critérios na década de 70, quando foi criada essa regionalização, para levar em conta a criação da regionalização oficial do Brasil, certo? Então, oriento vocês a darem uma lida aqui nesse texto de maneira geral, para a gente chegar aqui nas atividades de revisão, ok? Então, diz assim para a gente: antes de olharmos para o passado, vamos olhar para o presente. A partir da análise do mapa acima, responda as seguintes questões no seu caderno de geografia. A questão 1 pede para vocês identificarem e citarem os nomes das 5 regiões brasileiras. Mole, a dica, como eu falei, é olhar a legenda e observar o mapa. A questão 2 fala assim: o nosso estado, o Rio de Janeiro, está inserido em qual região geográfica? Então você vai escrever abaixo qual a região no qual o nosso estado está inserido dentro desse contexto de regionalização brasileira. Certo? E a questão 3, identifique e cite os estados que, além do Rio de Janeiro, fazem parte dessa mesma região hidrográfica. Observando o mapa lá, você vai anotar aí no seu caderno quais são os outros estados que também fazem parte da mesma região que o Rio de Janeiro faz parte, tá? Então, a gente caminha aqui para a página seguinte, onde é o Você Sabia. Aí conta um pouquinho, nesse texto, da divisão regional do Brasil, que a gente viu acima, que é a região oficial feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e conta o contexto de criação desse tipo de regionalização, ok? Só para deixar claro, essa é uma das regionalizações brasileiras, a mais comum, a que a gente está acostumado a ver principalmente. Mas nós temos também a regionalização através dos complexos regionais, feitas pelo professor Pedro Pinchas, e a regionalização a partir dos domínios morfoclimáticos, que foi feita pelo professor Aziz Absaber. Ok? Então, vocês leram o texto? Dá uma lida aí, para a gente poder fazer as questões abaixo que falam conversando sobre o texto. Certo? Então, a questão 1 diz: o estado do Rio de Janeiro, apesar das mudanças no nome e na composição das regiões,
sempre pertenceu à região Sudeste? O 2. Cite o nome do instituto responsável pela regionalização oficial do território brasileiro. A 3. O autor do texto fala que acreditava que os estados brasileiros tinham mudado de posição, mas que depois percebeu que não foi isso que ocorreu, o que na verdade aconteceu com os estados. Dá uma olhada aí para vocês verificarem e entenderem o que na verdade aconteceu com os estados. Eles mudaram de região? Dá uma olhada lá e preste atenção na interpretação do texto. E a questão 4 e última pergunta: em que momento histórico o Brasil passou a ter a regionalização e a divisão política-administrativa que possui até os dias atuais? Então, lendo o texto, vocês vão ver em que momento histórico o IBGE fez essa divisão. Ok, pessoal? Dá uma lida com atenção e nos próximos dias eu faço uma aula completa sobre regionalização brasileira e coloco lá no canal Prof. Rodrigo Fontes no YouTube. Beleza? Espero ter ajudado um pouquinho. Caprichem aí e até a próxima.